Bom dia, bom dia. Hoje a professora vai passar algumas informações, tá? Sobre a atividade. Ontem ela postou do dia 26. Postei 2 vídeos de português e de matemática. Hoje eu vou postar esse aqui do dia 27, que é de português, tá? É o texto e imagem. O gênero textual nós vamos trabalhar a questão de poético, tá? Parágrafos. Vamos trabalhar também no livro do PAAP, na página 56 a 58, tá bom? Então, já peguei aqui meu livro do PAAP, muita atenção, porque a professora vai abordar alguns conteúdos que vocês ainda não viram e outros que vocês já viram, mas que ela vai reforçar, tá bom? Primeiramente, nós temos aqui, tá? Deixa eu virar na página 56, né, onde começa o nosso conteúdo. Nós temos aqui a letra, aqui já diz, ó, da música de Toquinho, né? Quando você olha para essa estrutura de texto, o que a gente percebe logo? Que ela é escrita, né, em versos e estrofes, né? Logo que a gente percebe. Então, a música, assim como os poemas, eles são organizados em versos e estrofes. O que são versos, professores? O verso é cada linha. Isso aqui eu já trabalhei em sala, tá? Desde o terceiro ano, que a turma tá comigo. O verso é cada linha dessa aqui, ó, que é escrita, tá? Então, cada linha dessa é chamada de verso. O que é o estrofe? Estrofe é o conjunto de versos. Então, se eu perguntasse para vocês quantos versos tem essa música aqui, né? A letra dessa música, você ia contar quantas linhas tem, tá? Em toda a música. E se eu perguntasse aqui para você quantos estrofes tem, você iria contar o conjunto de versos, ó. 1, 2, 3, 4 estrofes, professor, tá? Então, é essa a diferença. Essa música do Toquinho eu também trabalhei com vocês, não foi? Caderno, que também foi uma música do Toquinho. Nós trabalhamos no mês de setembro. E eu passei para vocês o vídeo, né, da música, e eu vou passar também o som, tá? E o vídeo da música Imaginem. É uma música bem legal, aí vocês podem ouvir e cantar junto se for do interesse de vocês, tá? Ou então vocês podem vir aqui e ler com bem calma, tá? Toda a letra da música. É muito bonita a letra dessa música. Quando vocês leem com bem calma, para que vocês, quando forem fazer aqui a atividade, não tenham dificuldade, tá? A pergunta 1, 2, 3 e a 4, elas tratam da interpretação de texto, tá? Aqui é 1, ó. Quanto ao tipo de texto, a música ela é classificada como? Aí você já leu a música, a letra, né, da música. Você vai me dizer se é argumentativo, tá argumentando sobre determinado conteúdo. É poético, tá? Tá escrito em versos, estrofe e rimas. É informativo, tá informando sobre determinado assunto. Vamos lembrar que é um texto informativo para vocês lembrarem. Ataque de inseto. Lembra que falava sobre o que era ferroada, os tipos de ferroada, por que os insetos atacavam. Ou ele é descritivo, ele está descrevendo algo. Então, depois que vocês lerem, eu já dei dica do que é esse texto, né? Você vai marcar aqui a resposta correta. Na segunda diz assim, segundo a música, a natureza ela não seria destruída se... Aí tem as alternativas aqui, interpretação de texto.
Aqui, como o autor gostaria que fossem as armas de fogo? Aí você vai ver no texto o que é que ele fala sobre as armas de fogo. Como ele gostaria que fosse os mísseis, os rios e mares. E escreva aqui. Escreva com letra bem legível. Ainda estou recebendo atividade que eu estou tendo muita dificuldade, porque eu percebo assim que o lápis do aluno ele não está nem apontado direito. Então, vocês sabem que a ponta do lápis ela é muito importante para que você consiga traçar a sua letra de forma bem bonita e organizada, tá? E aqui a música, assim como a maioria dos poemas, é organizada como? Em parágrafos ou versos e estrofes. Número 5. Retire do texto 4 pares de palavras que rimam. O que é uma rima? Vamos lembrar. A professora escreveu bem aqui. Rima é a associação entre os fonemas das palavras. Primeiro, as rimas, gente, elas geralmente são usadas muito em poemas e músicas, tá? Para que haja combinações dos sons. Quem são os sons, professora? São os fonemas, tá? Então, eu até peguei aqui um soneto e escrevi, eu vou mostrar para vocês nesse soneto. Não sei se a imagem está muito escura, mas acho que dá para entender. Onde a rima, tá? Preste atenção. Soneto. Tudo que há de melhor e mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o braço claro, olhar preso no meu perdidamente. Tá? Então, quando você lê esse soneto, aqui a gente já percebe que na leitura há uma combinação de som, né? Uma associação, né? Um encontro de sons. Geralmente, quando há a escrita de estrofes, as rimas elas não estão muito próximas, por exemplo, no primeiro e no segundo, no segundo verso, elas escrevem um verso, aí pula, aí vem escreve outro. No terceiro parágrafo vem tipo assim a combinação de som do primeiro e o segundo combina com o quarto. Geralmente é assim. É muito raro não ser assim. Quer ver? Olha só. Tudo que há de melhor e mais raro vive em teu corpo nu de adolescente. A perna assim jogada e o baço claro. Então, olha aqui a gente percebe que raro rimou com claro. Até a terminação deles é iguais. Olha só. Aqui terminou em aro e aqui em aro. Aqui, vive em teu corpo nu de adolescente. Olhar preso no meu perdidamente. Olha aqui. Ente, perdidamente, adolescente. Professor, então a rima, ela sempre termina assim, com um final igual? Geralmente sim, mas vamos lembrar de uma coisa, que eu falei que é uma associação de sons. Então, o que termina igual não é a escrita sempre, mas claro que a escrita ela vai passar, né, um som parecido se tiver a mesma terminação, né? Mas geralmente você vai ter que analisar o som para que você não se perca. Eu vou dar um exemplo aqui no texto, tá? Imagine, olha só, deixa eu pegar meu lápis para mim não riscar o livro de caneta. Imaginem todos vocês, se o mundo inteiro vivesse em paz, a natureza talvez não fosse destruída jamais. Olha aqui, paz, jamais. Olha só, professora, mas a escrita não é igual, mas quando eu falo paz, jamais, o som é igual. Lembra que eu falei que é uma associação entre os fonemas, ou seja, entre os sons. Aqui, ó, imaginem todos vocês a natureza talvez, aqui, ó.
vocês e talvez. Tá? Por que a professora está explicando isso? Porque você vai precisar aqui, ó. Retire do texto 4 pares de palavras que rimam. 4 pares, tá? Então, vocês vão ter que colocar a palavra que rima com qual, tá? Tipo, vocês, talvez, tá? E assim por diante. Ele quer 4 pares. Então, o texto ele tá cheio de palavras que rimam. Você vai ter que só achar e copiar aqui os pares de palavras. Coloque reticências ou aspas onde for necessário. Primeiro, vamos lembrar o que a reticências e a aspas. A reticência, nós já trabalhamos em 2 textos. Lembra que esses 3 pontinhos aqui? A reticência nós trabalhamos lá no texto Elefantinho Colorido, né, que era um texto procedimental, que ele ensinava uma brincadeira. E a aspa eu ainda não trabalhei, já trabalhei, claro, em anos anteriores, mas aqui nesse livro agora, da forma como a gente está trabalhando, ainda não foi trabalhado com vocês, né, que é online, tá? A aspa é esse sinalzinho aqui, tá? E eu vou relembrar para que utilizada a reticência e para que é utilizada a aspa. A reticência, ela indica uma interrupção na fala ou no pensamento. Ela geralmente porque ela causa dúvida ou indecisão, tá? Ela é utilizada também quando ela serve para indicar, né, que o texto ele tem continuidade. Por isso que ele fala interrupção da fala ou do pensamento. Tá? Então, quando você lê uma frase, você vê que tem reticência, você já sabe que ali foi interrompido, que é a continuidade. A aspa, ela já indica citações, ela serve para indicar citações ou para chamar atenção para uma palavra ou uma expressão. Essa questão aqui eu vou resolver junto com vocês, tá bom? Primeiro, vamos ler a frase para que a gente perceba. Olha só. Ele quer que você coloque reticências ou aspas onde for necessário. Onde for necessário. O balão começou a encher e... O que é que a gente percebe aqui? Que a frase terminou? Que houve uma interrupção. Então, aqui você já vai colocar a reticências, porque dá continuidade. A minha reticência ficou um pouquinho para baixo, porque é difícil filmar e escrever ao mesmo tempo. Aí ele fala assim, para a letra B, o aviso na parede do hospital diz silêncio. Olha só, o aviso na parede do hospital diz silêncio. Aqui você já percebe que não tem como usar a reticências porque é uma frase completa, né? E já passa uma mensagem, mas ele quer chamar atenção para uma palavra. Qual é a palavra? Silêncio. Então, você vai colocar aspas aqui na palavra silêncio, que é a palavra que ele está chamando atenção. O aviso na parede do hospital diz silêncio. Tá? Ia levá-la ao cinema, mas aconteceu alguma coisa, né? Que impediu que ele levasse a pessoa ao cinema. Mas ele não está dizendo que coisa é essa, porque o pensamento foi interrompido. Então, aqui eu vou colocar reticências, tá? E a letra D diz assim, boi da cara preta é uma cantiga de niná. Aqui, a frase está de forma o quê? Normal, né? Você percebe, ó, que tá o ponto, não tá chamando atenção para nenhuma palavra. Então, aqui não precisa você utilizar nem reticências, porque não dá continuidade, e nem aspas. Agora, se fosse boi, 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 boi da cara preta. Aí, se fosse a cantiga, aí sim, provavelmente nós iríamos utilizar a reticência para dar continuidade, tá bom? Então, essa 6ª questão você já resolveu junto comigo.
Agora vamos para a última questão. Aqui tem um texto bem pequenininho, né? O texto é a surpresa. A questão é 7. Identifique em qual parágrafo estão as informações relacionadas. Então, olha só, ele quer que você coloque o número do parágrafo aqui de acordo com as informações que ele está pedindo. Então, a primeira coisa que você vai fazer é o quê? Reconhecer os parágrafos desse texto, tá? Então, eu vou ler o texto com atenção, depois eu vou reconhecer os parágrafos. Lembrem-se, vamos reconhecer os parágrafos, a gente já fez isso em vários textos aqui no PAAP. O parágrafo, ele tem um início, né? Geralmente, quando geralmente não, sempre, ele inicia com letra maiúscula, sempre o parágrafo, seja ele dado continuidade numa frase ou não. Todo parágrafo, toda frase inicia com letra maiúscula, tá? E ele, quando ele vai iniciar o parágrafo, ele dá um espaço, né? Para indicar que ele vai ser iniciado o parágrafo. Aqui no caso, nós não temos linhas, então você já percebe só de olhar onde inicia os parágrafos, olha, que é onde começam as frases. Então, a primeira coisa que você vai fazer é numerar os parágrafos. Olha aqui, o primeiro, o segundo, aqui não é, porque é continuidade do segundo. Terceiro, continuidade do terceiro, continuidade do terceiro. Quarto e quinto. Então, eu já tenho 5 parágrafos, tá? Agora, eu vou ver o que ele quer aqui. Identifique em qual parágrafo estão as informações relacionadas. Tracinho, parágrafo. Qual é o parágrafo que fala sobre a tomada de decisão de abrir o pacote, que eles resolveram abrir o pacote? Você só vai saber depois que você ler. Aí você vai ver. Por exemplo, essa que eu vou fazer, né? Quando eu li o texto, eu percebi que era aqui, ó. Tinha de abrir. E seria agora. 1, 2 e... Ou seja, quer dizer que eles resolveram abrir o pacote, né? 1, 2 e já, eles iam dizer, né? Então, no quinto parágrafo, foi a decisão de abrir o pacote. Então, você vem aqui e coloca o número 5, tá? Então, cada parágrafo desse está relacionado a uma dessas alternativas aqui. Você vai somente organizar, tá bom? Tá bem explicadinho, bem facinho, façam com tranquilidade. Tá? Eu tô tentando fazer o vídeo bem explicado, porque às vezes a mãezinha chega cansada e não tem como acompanhar vocês. Então, pelo vídeo, vocês conseguem fazer tranquilamente. Beijão. Tô com saudade.